Dr. Bento dos Santos, Certo. não existem estudos, mas a nível do nosso país, por aquilo que tem estado a ver, e como usuário das redes sociais e também pesquisador social, quem é que domina as redes sociais na nossa sociedade? E as redes sociais é uma preocupação, pode preocupar o Executivo, o Estado? Manuel Augusto, essa é uma pergunta que tem um preço de ouro. A finalidade dos governos é harmonizar as vontades, não é? Nós sabemos que os governos têm sempre têm tendência de ter a sua população sobre um controle, não é? Não propriamente num controle ditatorial propriamente dito, mas para ter as suas sociedades organizadas e os seus programas a serem executados. É claro que se houvesse alguém que dominasse, pudesse influenciar como se fosse um objeto as redes sociais, esta pessoa estaria a preço de ouro. Mas a verdade é que existem grupos nas redes sociais que são grupos de influência. Nós nas redes sociais podemos caracterizar três grupos de utilizadores, como por exemplo os veteranos, que é um grupo que é formado pelas pessoas que costumam acessar mais vezes as redes sociais e navegam pela internet, se sentem à vontade de compartilhar com aquilo que existe nas redes sociais, produzem textos que são inclusive influenciadores, são pessoas que são líderes de opinião, são Pode citar nomes? de opinião. Olha, há bem pouco tempo estamos agora a olhar para a televisão, estamos a ver o professor Mateus. Ismael Mateus, também sabemos o próprio Reginaldo Silva, o próprio secretário de Estado da Comunicação Social, Celso Malovanec, temos também músicos, inclusive, que tem muitos seguidores, não é? Há muitas pessoas que podem ser classificadas como veteranos em função da permanência que têm nas redes sociais. Depois, não que essas pessoas dominam, atenção, estamos primeiro a caracterizar os utilizadores das redes sociais. Depois temos um outro grupo que é designado como os passageiros, que é formado por pessoas que têm contas, têm sites nas redes sociais, acessam esporadicamente, não costumam inserir muito conteúdo, geralmente não consideram as redes sociais como essencial, como tal, como se fosse algo imperativo, mas eles consomem informações que circulam nessas plataformas, estão presentes também nas mídias sociais, mas estas pessoas não produzem informação e podem partilhar alguma informação, mas não produzem. E temos aquele grupo que são os fora da rede. Os fora da rede é um grupo que é formado pelas mídias sociais, que não tem conta, não tem sites, mas acreditam que não vale a pena participar nesses canais, seja por falta de tempo, por desinteresse, ou mesmo por precaução, não querem se expor, mas, no entanto, acabam por ser também consumidores das informações que ficam na esfera pública. Quem domina as redes sociais? Claro que nós estamos a falar que as redes sociais, pela sua dimensão, pela sua envolvente, são redes que têm processos de influência. Logo, as pessoas que têm os grupos, os formadores de opinião, os influenciadores, são pessoas que têm um papel de influência, mas não dominam. E não dominam por quê? Porque as redes sociais hoje não podem ser vistas apenas numa perspectiva de rede, mas numa perspectiva, inclusive, de sociedade virtual. É tão heterogêneo os utilizadores das redes sociais que não existe um perfil com um temperamento, com um único tipo de comportamento, com um único tipo de caráter, com uma única conduta que nós poderemos dizer: esta pessoa domina as redes sociais porque ele conhece aquela pessoa que tem esse tipo de temperamento, esse tipo de caráter, e aí pode ser influenciado com mais facilidade. Dr. Bento dos Santos, nós ainda temos outros assuntos para abordar. Eu queria realmente falar dos desafios e dos anseios das redes sociais, mas a questão que eu coloco, e porque estamos a ficar sem tempo, é possível o Executivo controlar as redes sociais? Bem, Manuel Augusto, essa pergunta está associada à que fez e que acabei por não vaguear numa reflexão a nível da busca da resposta, quando perguntou-me se os governos deviam estar ou não preocupados com as redes sociais. Sim. Claro que os governos têm que estar preocupados com as redes sociais, não numa preocupação de tentar controlar ou se não fazer entrar para o processo de
que a nível de comunicação nós podíamos chamar inclusive de criar barreiras para que a informação não possa fluir, para que as pessoas ficam condicionadas àquilo que é a sua vontade. O governo deve preocupar-se com as redes sociais, porque as redes sociais fazem parte dos processos sociais, passa aqui a redundância, porque as pessoas estão nas redes sociais e o papel dos governos é inclusive facilitar, dinamizar, em função do modelo que pode estar em vigor. Por exemplo, aqui nós estamos no Estado Democrático. E tentar ação contra quem caluniar. Não, a calúnia, então, a difamação, o atentado ao bom nome, inclusive, são questões que devem ser regulamentadas, porque se é uma sociedade, apesar de ser virtual, e nós aqui já dissemos que hoje os factos saem do espaço virtual para o mundo real e vice-versa, é claro que há necessidade de haver regulamentação, há necessidade de haver, não digo um controle, mas haver uma coordenação por parte do governo. A palavra controle aqui vem com um imperativo, mas uma coordenação por formas a que as pessoas possam ter ambientes de sã convivência. Com relação à última questão que suscitou, se os governos, ou se atualmente nós podemos controlar as redes sociais. Manuel Augusto, não se pode controlar as redes sociais em função da diversidade, da heterogeneidade que existe nesses espaços. Mas os governos têm um desafio perante as redes sociais, que é integrarem as redes sociais. O que acontece é que as redes sociais são dinâmicas e são tão céleres que muitas vezes, se não quase sempre, os governos ficam para trás, vamos dizer. As redes sociais estão sempre mais avançadas que os governos. E este não é um problema, é um desafio que os governos têm. Os governos hoje precisam se adaptar àquilo que é a dinâmica das redes sociais. Precisam jogar na antecipação para que aquilo que são os factos que podem emigrar do espaço físico concreto, que é a sociedade, e migrarem para o espaço virtual, que é as sociedades da internet, onde estão incluídas as mídias sociais, esses governos possam também fazer parte desses processos, integrando-os. Porque nós temos visto os governos numa perspectiva reativa do que numa perspectiva proativa, isto abordando a questão do espaço das redes sociais. Dr. Bento, foi um prazer conversar consigo, refletirmos acerca das redes sociais. Esse é um assunto que não termina. Certamente vamos poder abordar, e esse livro que o doutor tem, né, o mais recente, não o Rosto do Crime, mas sim Comunicação para a Mobilização Social, tem muitos assuntos importantes, certamente vamos poder abordar noutros momentos. Muito obrigado. Obrigado, Manuel Augusto. O livro Comunicação para a Mobilização Social, Pressuposto para Ações Coletivas, tem, durante todo o seu conteúdo, aborda questões sobre as redes sociais, mas tem 2 capítulos específicos que falam sobre esse tema, que eu creio que pelo menos alguma coisa de útil ficou para os nossos ouvintes, mas para poderem aprofundar mais, é sempre bom poderem ter o livro em mão e assim podermos estar num ambiente de E onde é que podem comprar? O livro encontra-se disponível nas Irmãs Paulinas, na Livraria Mensagem. São esses 2 pontos de venda onde temos atualmente o livro disponível, e eu espero que possam fazer o uso útil do conteúdo que aí se encontra. Obrigado, Manuel Augusto, obrigado a todos os ouvintes.